Olá, colegas. Iniciando aqui neste momento mais uma aula dentro da disciplina Saúde da Criança e do Adolescente, oferecido pela Escola Técnica de Januária para o curso técnico de enfermagem. E aqui a gente vai dar prosseguimento aos nossos estudos dentro desta área importantíssima que requer muito cuidado, pois a criança e o adolescente eles apresentam alguns fatores de risco e a gente tem que estar pronto para poder intervir e principalmente diagnosticar precocemente qualquer fator de risco. Aqui a gente vai dar prosseguimento aos agravos à saúde da criança e do adolescente, iniciando aqui com o tema, o assunto desnutrição proteico-calórica. A gente sabe que a desnutrição ela nada mais é do que uma condição, né, clínica, né, decorrente de uma deficiência. Ou seja, a criança ou adolescente ela apresenta uma determinada deficiência e essa deficiência ela pode ser relativa ou ela também pode ser absoluta, relacionada a algum nutriente essencial para a nossa sobrevivência, para que podemos ter uma energia suficiente e assim podemos exercer uma atividade, para que possamos andar, para que possamos pensar, para que possamos locomover. Então esses nutrientes essenciais eles são indispensáveis para a nossa vida ativa, de uma forma geral. E essa desnutrição ela ocorre quando o organismo da pessoa, da criança, do adulto, do adolescente, ele não recebe os nutrientes necessários para o seu metabolismo adequado. E é uma condição, é uma doença, vamos dizer assim, com múltiplas causas, é multicausal. Apresenta um certo entendimento complexo e está relacionado com questões sociais, com a pobreza principalmente, com subdesenvolvimento em determinado lugar. Né? E tudo isso associado leva a essa condição. A gente sabe também que a desnutrição é um problema gravíssimo de saúde pública em todo o mundo, principalmente num país como o nosso, que é classificado como um país subdesenvolvido ou um país em desenvolvimento. Aqui nós temos aqui próximo das nossas regiões locais, né, como o Vale do Jequitinhonha, o Vale do São Francisco, são regiões geográficas que já estiveram no cenário nacional de fome, né, de fome conhecida por todos os veículos de informações. Faz tempo que não temos aqui, graças a Deus, uma notícia relacionada à morte em que a causa foi a fome. Né? Então a gente classifica aí como um problema de saúde pública. E como diz aqui, é uma condição na qual são ingeridas quantidades insuficientes de alimentos ricos em proteínas e ou energéticos, não suprindo dessa forma as necessidades do organismo. Tá? O organismo necessita de um nutriente e essa quantidade insuficiente leva a essa condição que a gente chama de desnutrição. Outra forma importante de desnutrição é chamada de marasmo. O marasmo é uma apresentação grave de desnutrição e acontece por ingestão insuficiente de proteínas e calorias. Aqui diz também que no marasmo a criança fica com baixa atividade, ela fica pequena para a idade, ou seja, a estatura dela é comprometida.
membros delgados devido à atrofia muscular e subcutânea, ou seja, o músculo ele não é desenvolvido, ele não é hipertrofiado, ele não hipertrofia. E as costelas elas são proeminentes, como a imagem aqui está mostrando, né? Elas são visíveis. A pele se mostra solta e enrugada na região das nádegas, apresenta infecções constantes e comumente é irritadiça. E o seu apetite é variável. Então, pessoal, a gente tem essas características aí de uma desnutrição, né? E o Ministério da Saúde ele busca, né, políticas públicas para evitar isso. Nós evoluímos muito bem nessa condição de evitar fome, de evitar desnutrição, né? E tomara que isso melhore, que as políticas públicas realmente surtam efeito, principalmente nas ações de promoção à saúde desenvolvida pelas estratégias de saúde da família, que é a atenção primária, é um local onde eu trabalho, e a gente busca aí minimizar questões relacionadas à desnutrição proteico-calórica. Outro agravo também que nos chama bastante atenção é os distúrbios respiratórios. Aqui diz o seguinte: as patologias que afetam o sistema respiratório são consideradas a principal causa de morte em crianças até 5 anos de idade. Sobretudo, se estão desnutridas ou com outras doenças infecciosas, como por exemplo o sarampo, né? A gente percebe aí que como nós vimos na aula anterior, né, essa questão do que pode ser feito para a gente promover uma boa ventilação, uma boa respiração, uma respiração que o oxigênio ele possa permear, né, as vias aéreas de uma forma tranquila, né? E aqui nós falamos mais uma vez dos distúrbios, tá? Então, por esse motivo, os programas que têm a saúde da criança como alvo incluem sempre o conhecimento dos sinais e sintomas dessas doenças, assim como os níveis de gravidade, indicando as diferentes condutas conforme a classificação do risco. Tá? Então, através do exame físico, da avaliação, a gente tem a capacidade de saber se aquela criança ela vem apresentando uma boa ventilação, uma boa respiração, e assim a gente pode, né, contribuir para um desenvolvimento saudável, um crescimento e desenvolvimento sem quaisquer intercorrências, tá? E assim possamos cuidar bem das nossas crianças que chegam ali nos estabelecimentos assistenciais de saúde. Aqui a gente fala agora de algumas patologias, né, relacionadas ao trato respiratório, começando pela pneumonia. Né? Aqui diz o seguinte: é uma doença infecciosa do sistema respiratório, né, que é importante, né, causada por bactérias, vírus, fungos e também por reações alérgicas no espaço alveolar, mas principalmente pelas bactérias Streptococcus pneumoniae ou então o Diplococcus pneumoniae, tá, pessoal? Então, nesses casos comuns de pneumonia, ocorre além da contaminação o enfraquecimento, né, das defesas naturais do organismo. Né? Então, essa baixa resistência decorre principalmente da exposição à umidade, variações bruscas de temperatura, da debilidade consequente de outras doenças, ocorrendo em consequência a pneumonia. Aqui a gente tem como sintomas, né, procurei trazer para vocês aqui uns principais sintomas do que a pneumonia pode estar causando: gemidos, palidez cutânea mucosa acentuada, letargia. Letargia é aquela criança mais parada, criança que não quer brincar, criança desanimada. Tá? A dificuldade em sugar ou alimentar-se, ou seja,
a amamentação ela fica comprometida, a criança não busca a mama da mãe, a criança fica sem amamentar. Então a amamentação, quando a gente percebe que a criança ela não está buscando mais a mama, é um sinal de perigo, é um sinal de que algo está errado, é um sinal de atenção. Outros sintomas são as convulsões, o estridor, que é aquela respiração ruidosa, não, um ronco é perceptível, e grosseiro também nas vias aéreas altas. E esse estridor em repouso também, ou seja, se a criança está em repouso, está apresentando dificuldade para respirar, está apresentando esforço, né? Esforço torácico, né? Então a gente começa também a entender que algo está errado. A criança está apresentando um sofrimento. Crises de apneia, que é a ausência de respiração, que é aquela parada respiratória. Cianose em língua, unhas e região em torno da boca. Vimos isso lá nas aulas anteriores, nas primeiras aulas, né? O escurecimento de membros periféricos, mãos, pés, boca e também, né, unhas, língua. Então são sinais de extrema gravidade e exigem intervenção imediata. O tratamento nesse caso para uma pneumonia seria o uso de antibióticos, né, por via oral, intramuscular ou endovenosa. Tá? A via aqui vai depender da gravidade do caso. A via oral é uma via de administração em comparação com a intramuscular é mais lenta e a intramuscular em comparação com a venosa é mais lenta. Ou seja, de todas aqui a venosa é mais rápida, a intramuscular a segunda mais rápida e a via oral é a terceira mais rápida. No que diz respeito à ação do medicamento, do antibiótico que se propõe tratar. Outra agravo aqui é a bronquite, que é uma inflamação nos brônquios. E essa inflamação, ela provoca uma secreção, uma maior secreção de muco. Há dois tipos de bronquite aqui, a bronquite aguda e a bronquite crônica. No primeiro caso, né, aqui quer dizer a aguda, ela geralmente é benigna e ela não apresenta uma complicação, uma gravidade maior, vamos dizer assim. E ela tem várias causas aguda, tá? Ela pode ser causada por vírus, né? Pode ser um resfriado, pode ter sido como causa também a inalação, a criança absorveu um gás irritante, né? Principalmente os originados, né, quimicamente de sulfetos e dióxido de hidrogênio, tá? Já a bronquite crônica, né, elas são infecções que duram mais tempo, né? Geralmente, as infecções são mais comuns aqui por infecções bacterianas e elas se instalam, pessoal, em processos brônquicos, tá? E assim, as bronquites crônicas também, elas representam um perigo maior, pois elas são acompanhadas de alterações respiratórias que podem comprometer a recuperação do doente. E aqui eu procurei deixar a bronquite, sendo aguda ou crônica, juntamente no mesmo slide que a asma, porque a sintomatologia, né, é praticamente a mesma. Aqui, na bronquite, a gente observa uma maior secreção de muco. Muitas vezes, na asma, em algumas ocasiões, não vai ter essa secreção de muco. Aqui na asma, ela apesar de ser inflamatória, assim como a bronquite, a asma ela é caracterizada por uma obstrução ao fluxo de ar nas vias respiratórias. E essa obstrução de fluxo de ar, ela está relacionada a um edema, né, que o brônquio ele apresenta. Então, o inchaço do brônquio faz com que a luz brônquica, onde o ar percorre por dentro, ela ao ficar edemaciada, ela ao ficar inchada, ela diminui a luz do vaso.
Mais na frente vocês vão perceber através da imagem que existe uma diferença, né, entre bronquite e asma. E aqui nesse caso, a causa da asma ela não é ainda elucidada, ou seja, pouco se sabe ainda, né, através de pesquisas, qual realmente é a causa da asma. E aqui a fisiopatologia da asma ela está relacionada a um edema, como eu disse, é um edema da mucosa brônquica, é um inchaço da mucosa brônquica. E isso leva a uma hiperprodução de muco nas vias aéreas e a contração da musculatura lisa, fazendo com que ela fique inchada. E como consequência, há uma diminuição do seu diâmetro. Tá? E aí esse edema leva à obstrução de brônquios e bronquíolos. Tá? Vamos ver aqui através da imagem, vocês vão perceber como é que funciona isso. Aqui na bronquite, nós temos o brônquio. Né? Nós temos o brônquio. Tá? Aqui esse brônquio ele foi cortado. Tá? E aqui a gente pode perceber que aqui encontra-se o diâmetro do brônquio. Tá? Que é um brônquio inflamado. Vocês podem perceber que essa imagem aqui, ela é essa aqui ampliada. E aqui vocês podem perceber em amarelo o muco que impede que o ar perfunda com mais facilidade. Né? A perfusão do ar ela encontra-se comprometida porque esse muco não era para estar aqui. Esse diâmetro todinho aqui era para ele estar livre. Só que com essa inflamação ocorreu esse depósito de muco, o que levou, né, a esse excesso de muco aqui diminuir a luz do vaso. E assim, como o vaso ele encontra-se, vamos falar assim de uma forma, a grosso modo, mais apertado, logo subtende-se que menos ar vai passar aqui. E isso leva a dificuldade respiratória, o que requer o tratamento. Tá? Já na asma, vocês podem perceber aqui que do lado esquerdo nós temos um bronquíolo normal. Olha o diâmetro dele, bem grande, né? E aqui nós temos um bronquíolo inflamado. Olha o quanto essa luz desse vaso, desse brônquio, melhor dizendo, diminuiu. E olha esse aqui. Logicamente aqui está passando mais oxigênio. A perfusão de O2 aqui é bem maior. E aqui nós observamos o edema, o inchaço, como eu havia comentado anteriormente, né, levando à inflamação desse bronquíolo. Percebo que nessa condição aqui o depósito de muco ele pode acontecer, mas ele acontece numa quantidade menor em relação à bronquite. Então aqui nós temos algumas, né, diferenças básicas, simples, da asma e da bronquite. Aqui, trazendo um pouco mais informações da asma e bronquite, aqui a gente conclui que é possível confundir os dois quadros, como eu disse, já que uma criança pode apresentar os dois distúrbios. A asma e a bronquite, no entanto, caracterizam-se clinicamente pela presença do broncoespasmo. Né? As duas apresentam broncoespasmo. E na ausculta, a gente pode, né, na ausculta com estetoscópio, a gente pode ouvir um ruído fino, agudo, ao final da inspiração. Tá? Quando a criança ela puxa o ar, no final da expiração, é caracterizado, né, uma obstrução ao fluxo de ar. E isso leva a uma dificuldade respiratória da criança, né, dispneia, dificuldade para respirar, e seguida de tosse. Assim, a criança poderá apresentar um quadro importante de sofrimento respiratório em vigência de uma crise de bronquite ou asma. Qual que seria o tratamento para isso então? Né? Tanto para asma e para bronquite. O tratamento a ser feito é a base de broncodilatadores, né? E a via de escolha é principalmente a inalatória.
Quem conhece aí uma pessoa que é asmática, ela faz uso daquela bombinha. Naquela bombinha nada mais é do que a ação de broncodilatadores visando reverter aquela luz daquele brônquio que está edemaciado, né? Ali ocorre um relaxamento, o broncodilatador relaxa reverte aquele broncoespasmo, né, por via inalatória, né? Ou então, pessoal, após a nebulização, a criança deve permanecer em observação por pelo menos 30 minutos a fim de ser reavaliada, quando a gente observa que é um caso mais grave. Tá? Ela não manda em seguida para casa, ela fica em observação. Se for necessário, o tratamento ele poderá ser repetido, ou seja, não surtiu efeito, a criança apresenta ainda dispneia, e seguida de tosse, a gente repete o procedimento. Tá? Quando a criança não responde à medicação por via inalatória, pode ser necessária a medicação venosa ou ainda a adoção de outras medidas mais invasivas. Tá? Quando a gente percebe que a medicação inalatória ela não está sendo suficiente, a gente tenta um tratamento mais como eu posso dizer, agressivo, tá? Através da medicação venosa, ou então através de outras medidas mais invasivas. A criança não está conseguindo respirar, pode ser que seja necessário uma oxigenoterapia, tá? Uma ventilação mecânica, que é o que nós vimos na aula anterior. Então aqui é isso, pessoal. Importantíssimo vocês buscarem mais informações com relação a esses agravos respiratórios, outras bibliografias, para que a gente possa engrandecer o nosso conhecimento. Tá? Aqui as nossas referências. Tá? Em quaisquer dúvidas que surgir, a gente aí estará disponível nos fóruns diários. Ok, pessoal? Até a próxima.